Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, tudo bem? Aqui é o Diácono Messias Lamin. Eu estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo sobre a nossa lição número 11 da nossa EBD, não é isso? Eu quero compartilhar com você, nesse momento de recesso e isolamento social, a Palavra de Deus e a lição que nós temos para esse dia. Quero muito dizer que estamos passando por esse momento de isolamento social, mas que a gente possa aproveitar esse tempo, né, que agora temos para fazer aquilo que não tínhamos tempo antes, né? Então, espero que você esteja aproveitando da melhor forma, certo? Muito bem. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Eu farei a leitura desse texto e para você poder acompanhar aqui comigo, tá bom? Diz assim então o texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Esse texto é um texto bastante conhecido, né, de todos nós, porque fala daquele momento, né, em que Pedro nega a Jesus, né, quando Jesus é preso no Getsêmani. Então, os discípulos ficam ali, né, em volta de Jesus, né, observando a distância, e Jesus então é preso. E aí as pessoas procuram Pedro, apontam para Pedro, dizendo que Pedro era um dos discípulos, que ele estava junto com Jesus, que ele acompanhava Jesus. E aí Pedro então nega, e ele o nega por 3 vezes, não é isso? E então Jesus olha para Pedro naquela hora e ele então se lembra disso. Porque Pedro tinha sido avisado por Jesus anteriormente. Tá certo? Então eu quero agora que a gente comece a pensar sobre essa situação de Pedro, né? A lição da nossa revista, ela tem como título, né, a depressão por conta da decepção consigo mesmo, né? As experiências de Pedro, quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir. Eu quero te convidar a acompanhar, né, então, a nossa revista aqui, tá certo? Para a gente ir falando de tudo aquilo que o autor, né, o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria, ele traz para nós nesse dia. Então eu te convido aí a nos acompanhar nessa lição. Muito bem, irmãos. Na vida nós temos altos e baixos. Todos nós, de alguma forma, vivemos situações de altos e baixos. Essas situações, elas variam de acordo com a pessoa, né, com o que você vive, né, as situações que você vive, né, e é independente de qual é a sua idade, né. Então, à medida que nós vamos vivenciando, passando por experiências, nós vamos também tendo altos e baixos na vida. E isso é uma situação comum na vida de todos nós. A gente vive altos e baixos. E o autor coloca para a gente que muitas das vezes a gente vive situações muito boas, né? Estamos no tempo das bonanças, não é isso? E aí a gente está bem, a gente está tudo muito bem, a gente vai vivendo a nossa vida. No entanto, quando as coisas não estão bem, quando a gente vive situações difíceis, qualquer coisinha a gente está então perdido, a gente se sente perdido, a gente passa por apertos, por menor que seja. Quando as coisas não estão bem, é isso? Qualquer coisinha é motivo então de desestabilizar, de deixar a gente fora do eixo, né? E o autor então fala exatamente que muitas das vezes a gente passa por esses momentos, né? Quando se está em baixa, as dificuldades ganham contorno de tragédia, como ele coloca, e tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, cada vez mais difícil. Muito bem, então hoje a ideia é que a gente possa ter como exemplo esse episódio de Pedro.
que Pedro passou, né? A situação que ele viveu, esse episódio dele que acabou levando ele para um período de depressão, né? E quando a gente fala de depressão, o autor coloca para a gente 3 tipos de depressão, né? Ele chama a primeira depressão de leve, a segunda de moderada e a terceira de grave. Segundo o autor, né, o pesquisador, o pastor, Pedro viveu um momento de depressão moderado. E aí esse momento de depressão de Pedro gerou nele alguns sintomas, né? Quando nós olhamos o processo de depressão, o autor coloca para a gente alguns casos, né, como você pode acompanhar aqui na sua revista, né? Seja ansiedade, alteração de apetite, peso, sono, né, agitação, momento de inutilidade, culpa, enfim, são vários os motivos, né, que levam as pessoas a viverem momentos de depressão. Então eu quero muito chamar a sua atenção para isso, para você poder então entender que isso é algo que atinge o ser humano, né? Ele vive situações de depressão, situações de dificuldade. Muito bem, a partir disso, né, Pedro então é tomado por um sentimento de inutilidade, né, por um sentimento típico, né, de inutilidade e culpa. E por que Pedro, então, ele vive essa situação? Ele vive essa situação pelo ocorrido, né? Ou seja, por aquilo que ele deixou de fazer, né? Algo que ele deixou de fazer. E nós vamos encontrar isso aí, né, essa situação de Pedro, no capítulo de Lucas, né, no capítulo 22, do 54 ao 62. Eu vou fazer a leitura aqui também para você, né? Ele diz assim o texto: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, né? Então Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo um outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Olha isso, né? Por que isso, irmãos? Porque Pedro já o seguia, já estava observando onde Jesus estava ali, né? E já era de madrugada. E você sabe que o galo canta de madrugada, não é verdade? Pois é. Então, naquele momento em que Pedro é indagado, né, as pessoas questionam a Pedro sobre essa questão, né, de conhecer Jesus, Pedro então vai dizendo que não é verdade, né, que as pessoas estavam inventando. Mas Jesus já tinha falado isso com ele, né, já tinha falado isso antes, no capítulo 22, versículo 33. Olha aí. Ele, porém, respondeu: Senhor, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é Pedro falando com Jesus. Aí Jesus, no versículo 34, diz o seguinte: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então veja, Jesus já conhecia, já sabia, né? Então já tinha avisado isso para Pedro também. Então Pedro vive aquela situação ali muito difícil, porque no momento em que ele nega a Jesus, né, pela 3ª vez, e o galo canta, Jesus olha para ele. E quando Jesus olhou para ele, eis que ele se toca de fato de que Jesus já havia dito que aquela situação iria acontecer. E aí então a gente começa a perceber, né, que Pedro ele é confrontado com tudo aquilo que ele tinha dito que faria contrário, né? E eu até destaquei aqui, né, para falar com os irmãos. Aqui no último parágrafozinho,
ele coloca assim, né? Aliás, mais um pouquinho ali, né? Em que sua convicção, o autor diz assim, Pedro se vê em um momento bastante desafiador, em que sua convicção de outrora acabou se transformando numa fraqueza e covardia tamanho. Então Pedro tinha certeza, convicção que jamais trairia Jesus, mas isso não foi verdade. No momento que Jesus precisava ali no momento que ele foi questionado, ele então nega, ele trai. Então Jesus olha para ele e confronta, né? E naquele momento ele vê e percebe, né, que tudo foi descoberto, né? E que Pedro então se vê numa situação muito constrangedora, porque ele é pego, as pessoas perceberam, né? Jesus percebe e ele reconhece a sua fraqueza. E o que acontece então a partir dali, né? Então vamos seguir aqui. A partir desse momento, né, quando Pedro nega Jesus, né, Pedro então percebe o tamanho problema que ele arrumou para ele, que foi exatamente a expressão da covardia, né? Pedro então começa a externar aquela angústia que toma conta dele. E aqui diz o seguinte: como Pedro estava seguindo Jesus de longe, né, ele que havia jurado que morreria por Jesus, e isso não aconteceu, naquele momento, quando Pedro então é pego e ele nega, acontece o que acontece com muitas pessoas quando elas são confrontadas consigo mesmo, com o que falou, né? Porque nós somos escravos do que nós falamos. Então, quando a gente fala uma coisa sem ter a certeza de como é que é viver aquilo, realmente é complicado. Pedro não tinha noção ainda da pressão que Jesus iria viver, da situação que estava sobre Jesus. E ele, então, naquele momento, ele sente essa pressão. E ele não suportou isso. Naquele momento, ele nega. E quando ele nega, é descoberto. Quando ele é descoberto, ele chora. Ele cai em prantos. Por quê? Porque ele percebeu a fraqueza que ele tinha. Ele percebeu que ele não era tão forte quanto ele achava que era. E aí Jesus olha para ele e revela esse homem, né? Esse cara. Quando Jesus olha para a gente, ele enxerga o nosso interior. Ele revela o nosso interior. O olhar de Jesus revela Pedro. Revela para Pedro que ele tinha falhado. Quando o galo, né, canta, mostra para Pedro que Jesus estava certo, né, que Jesus conhecia Pedro, que Jesus sabia o que ele iria fazer. Então eu quero, nesse momento, que você reflita sobre esses pontos aí. Primeira coisa, né, é importante a gente comentar aqui, né? Muitas das vezes a gente se acha uma pessoa muito forte, muito capaz, né? Eu sou o cara, eu sou a mulher forte, o homem forte, nada me abala, nem gripe eu pego, né? E não é assim, né? Nós primeiro precisamos reconhecer que somos falhos, que somos fracos, que dependemos de Deus, né? Esse momento, né, que toma conta às vezes de nós, a gente precisa reconhecer, né, que nós temos momentos de fraqueza. E nós dependemos de Cristo, nós dependemos de Deus para nos fortalecer. Sozinhos nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Então, eu quero compartilhar com você primeiro isso, né? Que você entenda quais são as suas fraquezas, que você reconheça que você não é uma pessoa tão forte o tempo todo. Tem momentos que nós somos, mas tem momentos que não somos. E é importante que você saiba disso, porque nós dependemos de Deus, nós dependemos da força dele. Então toma isso para você, pensa sobre isso, porque isso vai te ajudar a crescer. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, a gente trabalha para fortalecê-las. E eu quero muito que você também fortaleça as suas, né? Que você trabalhe para isso, que você lute para isso, né? E Pedro percebe naquele momento o seu erro, o seu pecado, né? O seu fracasso. E o seu fracasso ainda foi visto por quem? Por Jesus, né? Então Pedro percebe isso, percebe que errou com seu líder, percebe que errou com seu
seu líder, com o seu Deus, né? Ele percebe que naquele momento que Jesus precisava dele, ele negou. Ele não confirmou que conhecia a Cristo, ele não confirmou que conhecia a Deus. Então, eu penso sempre que é o momento de nós refletirmos, pensarmos, né, o quanto nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. E Pedro chora amargamente, né? E aí começa então essa angústia, né, essa angústia de Pedro. Porque Pedro percebe nitidamente o quanto ele era fraco e não sabia. O quanto ele era fraco e precisava se fortalecer. Então, o primeiro sentimento que toma conta de Pedro é o sentimento de inutilidade e culpa. Ou seja, ele percebe que ele se tornou inútil. Aí, imagina, irmãos, Pedro andando com Jesus 3 anos, fazendo milagres, vendo os milagres de Cristo, e agora ele se sente inútil. Que coisa, né? Pois é. E aí, irmãos, isso é que a depressão faz. A depressão por culpa, a depressão por inutilidade, a depressão que mostra que através de um erro que você cometeu, você joga por terra todo o trabalho que foi feito. E Pedro, então, ele começa a perceber o tamanho da coisa, né? O quanto ele realmente foi fraco, o quanto ele realmente não aproveitou aquele momento para fortalecer sua relação com o Mestre. E aí, irmãos, ele começa a perceber que ele era uma pessoa inútil, que ele era uma pessoa incapaz. Quantos de nós, às vezes, nós nos sentimos inúteis por erros que cometemos, né? As falhas que tomam conta de nós. Muitas das vezes a gente se sente pior de todas as pessoas. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom líder, por causa dos erros. E aí, o que depende de nós é erguermos a cabeça e mudar esse pensamento. E é isso que eu quero que você entenda que Jesus começou a fazer com Pedro aqui, né? Entenda uma coisa. Pedro, quando percebe o seu momento de inutilidade, o que ele faz? Ele volta, ele dá um passo para trás, né? Então eu quero chamar a sua atenção para a gente ir lá para João, capítulo 21, né? Olha o que Pedro faz. João 21, né? No versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Irmãos, eu quero te chamar também para você fazer uma leitura aqui em em Mateus capítulo 4, versos 18 a 20. Vou abrir aqui a minha Bíblia também. João 4, 18 a 20. Em João 4, 18 a 20, você vai encontrar aqui uma situação que você vai entender perfeitamente, né, o que Pedro fez. Em João 4, 18 a 20, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, isso é Jesus. Viu Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançaram as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram tudo imediatamente, as redes, e o seguiram. Como é que agora Pedro volta a pescar? Irmãos, Pedro não pescava há 3 anos, porque Jesus o tinha transformado em pescadores de homens. Como é que agora ele volta a pescar? O que Pedro estava fazendo? Pedro se sentiu inútil, Pedro entendeu que não era para ele aquilo ali, não era o caminho dele, ele não tinha que continuar naquela vida, porque ele traiu o mestre, porque ele não acreditava que aquilo ali era para ele, uma vez que a traição tomava conta dele. Ele entendia que depois daquilo Jesus iria morrer, e que, enfim, aquilo tudo na cabeça dele, né? E ele não era digno de seguir. Culpa, irmão, aquele sentimento de culpa. Quantas vezes você já se sentiu assim, não é? Sentimento de culpa, né? Que
enfim, toma conta da gente. Tá? Pois é. E Pedro também vivia essa situação. E aí ele faz o quê? Ele volta ao que ele era antes. Ou seja, Jesus tinha tirado ele daquele ambiente, né, de pescar, né, aquele ambiente para aqui, ó, tá aqui, para ele tirado daquele ambiente de pescar peixes para transformá-lo em discípulo, em pescadores de homens. E agora, depois da traição, ele volta a pescar. Ou seja, voltou para o que ele era, desacreditando totalmente, né, no que ele realmente já tinha feito, porque pela traição isso abalava muito ele. E aí é onde eu quero que você entenda, né, que a depressão, esse sentimento de culpa, de inutilidade, joga você para trás, leva você para trás, não para frente, faz você voltar e não seguir em frente, não é verdade? Pois é. Esse texto que a gente viu aqui, né, é aquele texto que eles saem para pescar, né, João 21, eles saem para pescar e não pega nada, e aí eis que Jesus aparece na praia, manda eles voltarem, jogar a rede novamente, e eles pegam um monte de peixe e tal. Pois é, esse momento, né, que Jesus então aparece para eles, né, a gente vai perceber que Jesus nota claramente que como Pedro estava, né? Então naquele momento ali, né, há um sentimento muito limitador, né? Ele deixa Pedro muito limitado, deixa Pedro muito abatido com tudo aquilo. E ele vai pescar, ele bota na cabeça dele que ele quer ir pescar para tentar esquecer aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, a mentira que ele contou e a traição que ele cometeu. Então a depressão, o sentimento de inutilidade, de culpa, joga Pedro para onde? Para trás. Joga Pedro para onde? De onde ele foi tirado. Não volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Não volta para lá. Lá não era bom para você. Se Jesus tirou você de lá, lá não era bom. Jesus tem novos planos para você. Foi a mesma coisa que fez com Pedro. Se Jesus tinha tirado ele de ser pescador de peixes para transformar ele em pescador de homens, ele não poderia voltar para lá, mas o sentimento de depressão, né? A depressão, o sentimento de culpa, de inutilidade, jogou ele de volta para lá, para trás, nunca, não para frente. Depressão faz isso, joga o cara para trás, né? A motivação é que joga o cara para frente, tá? Então nunca esqueça isso. Então é importante entender exatamente essa questão que envolve aí, né? Então você vai ver o autor exatamente ressaltando isso, né? Que Pedro havia deixado as redes para ser, mediante o convite do mestre, pescador de homens. E aí eis que Pedro volta, né? Só que por conta, né, de um momento de baixa, de um vacilo, de um pecado, Pedro simplesmente tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixes. Ou seja, ele volta para o mesmo lugar de onde Jesus tirou ele, de onde tudo começou. Sentimento de inutilidade e culpa. Isso está aqui na sua revista, tá? Que eu acabei de ler. Está aqui nesse trechinho aqui à sua esquerda. Tá? Então, é exatamente o que eu quero que você perceba, e vou repetir aqui. Depressão joga você para trás. Motivação joga você para frente. Se você está deprimido, se você está com sentimento de culpa, de inutilidade, você está retroagindo. É importante você lembrar disso. Então, nós precisamos fazer o que foi feito aqui, né? Então, o que acontece a partir daí? Jesus aparece, né? Jesus aparece. E nesse momento, né, é aquele texto em que Jesus conversa com Pedro. É aquele texto em que Jesus abre o seu coração para Pedro e pede que Pedro abra o coração dele também. Pedindo então para que Pedro confirmasse a sua relação com ele, com o Mestre, né? Então nós vamos encontrar aqui momentos assim muito interessantes nessa conversa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: muitas vezes nós achamos que alguns motivos são banais, né? Não tem por que me preocupar, é coisa boba, né? Aquilo ali não vale a pena, é bobagem. O que essa pessoa está passando daqui a pouco supera, né? É uma besteira. Não fale isso, irmão. As pessoas que estão vivendo um momento de depressão precisam de ajuda, precisam de apoio. Muitas das vezes essas pessoas não sabem o que fazer. Nós precisamos, de fato,
ajudar, estar perto dessas pessoas e fazer exatamente o que Jesus fez aqui. A gente não pode achar que isso é uma besteira, que nós devemos ignorar esse tipo de coisa. Não. Jesus tem respostas para todas as coisas e aqui ele dá para Pedro é importante. Então o que Jesus faz? Jesus chama Pedro para conversar, né? Numa mesa, com comida, todo mundo satisfeito, né? Não tem do que reclamar, todo mundo alimentado. Então Jesus começa a conversar com Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pois é. Então, essa relação de Jesus com Pedro, né? Quando você pergunta se alguém te ama, você, na verdade, aí tem um monte de coisa envolvida. Porque o amor traz o quê? Credibilidade, confiança. O que Pedro precisava era de confiança, de confiar novamente. Acreditar que aquele movimento, aquilo que aconteceu com ele, era algo que não é certo, não é correto, mas pode ser mudado. Né? Poderia ser mudado, poderia ser restaurado. E Jesus estava falando exatamente isso. Pedro, tu me amas? Que você ama alguém, você confia. Confiança. A pessoa que está com depressão, ela não tem confiança. Ela está acabada, arrasada, ela não confia nela, ela se acha a pior de todas as pessoas. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte: Pedro, você pode até não acreditar em você, mas acredita em mim, acredita em tudo que eu falei para você. Se você me ama, cara, acabou. Tanto é que Pedro, à medida que Jesus vai perguntando isso, Jesus vai dando função para Pedro, vai ocupando a mente dele com outras coisas. Então, assim, é importante saber que Pedro não deveria ser tirado de onde estava. Pedro queria voltar a ser pescador, mas Jesus não iria deixar. Então, Jesus vai perguntando se ele ama e vai dando função para ele: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque para ele perceber que Jesus ainda confiava nele. Então, essa é a questão. Se você está passando ou conhece alguém que está passando, passe confiança para essa pessoa, mostre que essa pessoa é útil, que ela precisa resgatar isso, ela precisa voltar a ser quem ela era, uma pessoa confiante, uma pessoa com controle de sua vida. É isso que Jesus está falando para Pedro. E é isso que nessa manhã, né, eu quero compartilhar com você. Enfim, na hora que você está vendo isso aí, eu quero que você entenda. Né? Então, tudo isso causa enfraquecimento na pessoa. Todo esse momento de inutilidade, de culpa, a pessoa fica fraca. Ela perde o interesse pelas coisas. Jesus, então, começa a resgatar isso. Começa a trazer isso de volta. Começa a buscar esse ser que antes não existia tão claramente. Irmãos, tem gente que se acha muito forte. Já falei isso, mas eu quero dar mais um ponto aqui. Deus sabe que você não é. E você sabe que é. Você sabe que você não é fraco. Que você é fraco. Desculpa. Você sabe que você é fraco, que você é falho, que você comete erros. A gente não deve se vangloriar disso. A gente tem que buscar crescer com os nossos erros. Então Jesus está mostrando para Pedro exatamente isso. Pedro, você precisa crescer. E para crescer vai doer um pouco. Você vai ter que passar por algumas coisas. São as experiências da vida. Então Pedro é confrontado com isso. Nessa conversa, nesse diálogo do capítulo aqui. Do capítulo de Lucas, né? O 22. Então você vai vendo esse diálogo, vai acompanhando esse diálogo, né? E vai percebendo nitidamente o que estava acontecendo ali. Muito bem. A partir disso, Jesus, com uma sensibilidade, né, maravilhosa, né, ele começa então a conversar com Pedro sobre tudo aquilo. E aí essa sensibilidade de Jesus é que é interessante, porque ele começa a mostrar que ele não esperava que Pedro fosse perfeito, né? E isso que é importante, né? Não esperava que Pedro fosse perfeito. Sabe por quê, irmãos? E o autor coloca um negócio aqui que eu achei assim de uma sabedoria fenomenal, né? Ele diz assim,
vou ler aqui de trás, né? Não era um amor perfeito, e Jesus sabia disso. O nosso mestre não esperava dele um amor magistral, sem falhas, né? Mas sim um amor capaz de cumprir a missão, mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. O cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. Muito bom isso, né? Irmão, não adianta se mostrar forte se você é humano. Se você é humano, você é fraco, falho. E Deus sabe disso, porque foi Ele que nos fez. Então, preste atenção. Procure se fortalecer em Deus. Procure esclarecer, tirar todas as suas dúvidas, todas as angústias com Deus. E aí, só assim, né, você vai perceber nitidamente que Deus realmente tem um propósito para você. Só assim você vai perceber o que Deus espera de você. Porque para Pedro, Deus tinha um propósito para ele. A nossa humanidade é falha e pecadora. Deus sabe disso, Jesus sabe disso. A gente só tem que abrir nosso coração, confessar, mostrar realmente que nós queremos mudar e melhorar, nos tornarmos mais fortes em algumas coisas. Mas para isso nós precisamos construir, né, uma base sólida. Construir algo que nos fortaleça e nos aproxime cada vez mais de Deus. Isso vai acontecer quando nós tivermos intimidade com Ele. Porque quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu reconheço as minhas falhas. Então, eu quero muito que você também reflita sobre isso, né? Jesus sabia da humanidade de Pedro, sabia que ele era falho. Paulo está aqui no texto, né? Se você quiser aqui, ó, Romanos 7, 18 a 20, fala o que ali, ó? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então é importante você saber que nós somos falhos, que nós erramos. Deus sabe disso também e entende a gente. Tá? Mas não significa que a gente tem que se acomodar com isso. Mas Ele entende. Ele entende. Então Ele nos perdoa e Ele nos fortalece. E é isso que você também tem que buscar. Repare que Pedro não estava prostrado numa cama, sem energia para trabalhar, como muitas pessoas ficam com depressão. Pedro não estava assim. Ele não sofria de uma depressão severa, porém estava desanimado e havia desistido da sua missão. Pois é, e Jesus vai lá o quê? Resgatá-lo. Não desista da sua missão. Lembre-se, sentimento de inutilidade e culpa vindo de depressão vai te jogar para trás, nunca para frente. Então não permita que isso tome conta de você, né? Faça como Pedro fez, abriu o coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus, deixe que Ele mude. Pedro teve esse momento com Deus, né? Abriu o seu coração, Deus mostrou para ele, Jesus mostrou para ele o que ele tinha que fazer. E é isso que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, acreditando que Deus é forte, capaz de suprir todas as nossas necessidades, nossas fraquezas, suprir a gente nas horas mais difíceis. Eu sei que a gente está passando por esse momento de isolamento, né, distanciamento. A gente queria estar na igreja, nos confraternizando, né, a gente queria estar junto com os irmãos, abraçando, conversando, mas nesse momento não podemos fazer isso. Mas aproveite para fazer outras coisas. Também é um momento de oportunidade, né? Converse mais com Deus, ore mais, leia a Bíblia, mande mensagem para os irmãos, mande áudio, vídeo, né, texto, manda mensagem, conversa, abra o seu coração também. Converse com os irmãos. Não dá para conversar pessoalmente? Converse com a tecnologia que você tem aí, né, com os meios que você tem. Então eu quero muito, irmãos, que você seja feliz nesse sentido, que você se fortaleça como Pedro se fortaleceu, porque Jesus não vai permitir que a gente deixe de fazer a obra, que a nossa missão não possa deixar de ser concluída, né, pelos nossos erros. Lembre-se, Pedro traiu, Jesus resgatou ele. E ele foi um grande discípulo. Então, nós devemos entender isso, porque Deus sabe, Jesus sabe da nossa humanidade, das nossas falhas. Então, às vezes você está aí triste porque fez alguma coisa que se decepcionou. Não fica assim. Não fica assim, né? Supera isso. Entregue nas mãos do Senhor.
vença isso, supere, né? Avance, não se abale, tá? Não se abale, porque o que Deus quer de nós é o melhor, que a gente possa sempre dar o melhor para Ele, tá? Então eu quero muito, muito dizer para você que a gente precisa sempre estar fazendo a vontade de Deus. E nós podemos também estar ajudando outras pessoas a enfrentar as dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus nos revela as nossas, a gente se fortalece com a ajuda dele. Aí a gente pode ajudar outras pessoas. Aí nós não vamos ter um discurso apenas, nós vamos ter uma prática, porque a gente já passou por algumas coisas, porque a gente já conseguiu vencer algumas etapas, e isso transforma vidas, porque são exemplos, e exemplos arrastam pessoas. Então eu quero muito que você pense sobre isso, que você reflita nessa lição, que Deus te abençoe muito, te fortaleça muito, para que você possa ser feliz nas suas conquistas e para que os erros da vida, que os altos e baixos da vida não joguem você para trás. Não permita que você pare de fazer o que tem que fazer. Não permita que você siga em frente, mas que permita que tudo isso, com a sua força, com a sua capacidade, permita que você vá para frente, que você cresça, que você chore no momento que tiver que chorar amargamente, chore, porque você é humano e o homem também chora, é bom deixar claro, chore muito. Jesus chorou, Pedro chorou, né? Vários choraram, né? Jeremias, então, nem pensar, né? Só de pensar em Jeremias, a gente já sabe o quanto aquele homem chorou. Então, chore, mas derrame o seu coração para Deus. Permita que Ele possa tomar conta de você. Permita que Ele possa fazer a obra na sua vida, como fez na vida de Pedro, transformando Pedro em quem ele de fato foi. Um grande homem, um grande discípulo, né? E olha que foi uma pessoa que cometeu um grave erro, mas que se recuperou. Todos nós podemos, em Jesus, nos recuperarmos, sermos mais fortes. Concordo que a gente tem os nossos momentos de fraqueza, a gente tem as nossas falhas, mas a gente não pode permitir que ela tome conta de nós, porque em Jesus podemos todas as coisas. Amém? Vamos seguir em frente então. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família e que nada de ruim aconteça com você, que essa pandemia passe e que em breve a gente possa se encontrar na igreja. Fique na paz, Deus te abençoe muito e até a próxima.